E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. O nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos que o bigode de todos os bigodes, Iosif Vissarionovich Djugatvili, conhecido como Camarada Stalin. Stalin é a personificação, o píncaro, o epítome. Ele é o Alejo do International Super Soccer da bigodagem. De maneira que eu precisaria de inúmeros episódios para homenageá-lo com justiça por todas as injustiças que cometeu. Mas como o nosso assunto é o agro, vamos falar aqui da política agrícola soviética e lembrar aos nossos jovens rastauãs que esquerdista de verdade não é a favor de reforma agrária. Reforma agrária é coisa de liberal, é coisa de pequeno burguês. Esquerdista de verdade é a favor de outra coisa, um bicho chamado coletivização da agricultura. A coletivização da agricultura foi uma das mais atrozes atrocidades humanas da história da humanidade. Mais de 100 milhões de camponeses russos eram independentes quando a Revolução chegou e viraram imediatamente escravos do Estado Soviético. É um número maior do que toda a história da escravidão humana e que é passada para baixo do tapete porque muitos dos nossos intelectuais se recusam a reconhecer o que aconteceu como escravidão. Não se enquadra nas definições Que eles mesmos não respeitam a chamar uma babá com uma família qualquer de escravidão. Olha, não dá não, Nelson Rodrigues tinha razão, meu. Eu sinto falta do canalha, o sevandija, o proxeneta, tá entendendo? Mas o tal do comunista, ele é o pior, porque ele vem com aquela superioridade moral, né? Ele vem com aquela aura de um anjo, com asas de marmanjo. Mas voltemos ao grande plano de Stalin. Ele precisava industrializar o país, mas como ele não tinha capital para tal, era necessário explorar os 83% da população que trabalhava no campo. A ideia era mais um otimismo inescrupuloso, típico do bigode, munido pela falácia da melhor das hipóteses. Você paga menos ao trabalhador do campo e o lucro você investe na indústria, na cidade, ao mesmo tempo que você acredita, como acreditavam os grandes planejadores, que a produção agrícola ia aumentar consideravelmente. Nada vai dar errado, vai dar tudo certo, vai ser lindo. Bom, se a gente entende um pouquinho da lei de Price, que eu vou simplificar aqui, a gente entende que cerca de 50% do trabalho é fruto da raiz quadrada do número de agentes. Você imagina lá que a Rússia tinha umas 100 famílias nobres, proprietárias das terras onde a produção acontecia. Essa era a gente que, bem ou mal, conhecia as terras, tinha suas relações com os produtores menores e com os camponeses. Agora, você imagina que 10 apenas dessas famílias são responsáveis por metade do funcionamento da agricultura da Rússia inteira. Aí vem a Revolução. Tinha um bolchevique no meio do caminho tem um bolchevique. As terras são confiscadas e essas 10 famílias morrem no terror. A verdade, a gente sabe, é que o que tinha de nobreza que não morreu no julgamento picou a mula da Rússia. O que é que sobra? Sobram os kulaks, que são os produtores menores. Eles não são ricos como a aristocracia, mas eles são uma espécie de classe média do campo. E a gente sabe que comunista odeia a classe média. Uma vez que não tem mais nobreza para o marxista da capital culpar, de quem é que eles vão atrás? Eu odeio a classe média! É porque eu odeio a classe média! Pois bem, os kulaks são os próximos a serem perseguidos, forçados a entrar nas cooperativas agrícolas, conhecidas como kolkhoz, ou deportados para algum campo de trabalho forçado, ou então simplesmente ganharam bala. Na Rússia daquela época, não precisava ser festejo de Cosme e Damião para levar bala. Agora, já não é apenas 50% do know-how e expertise que você está aniquilando no seu furor revolucionário. Você está aniquilando o agro definitivamente. Não mexe com o meu agro, porra! Resultado, o gado começou a emagrecer, a produção de grãos começou a cair e nos anos de 1932 e 1933, 6 milhões de pessoas morreram de fome. A maioria camponeses. Porque os burocratas da cidade, eles precisam comer, né? Então a comida vai para eles. Pior que isso, a União Soviética ainda tinha cara de pau de exportar alimentos. Não tinha comida para a própria população e os belos amantes do homem exportavam alimentos. Mas a coisa piora, eles usam da fome como estratégia de intimidação política. Só a República da Ucrânia, que Deus a tenha, que sempre teve suas tendências nacionalistas, perdeu 2,5 milhões de pessoas para a fome, o Holodomor. A Revolução Russa prometeu paz, pão e terra. Entregou terror, fome e guerra. Camarada Stalin nunca se responsabiliza por isso. Seus discípulos e irmãos em bigode até hoje fingem que não foi com eles e fazem do combate à fome a tecla fundamental dos seus discursos políticos. Merece, summa cum laude, o nosso troféu bigodagem. Rasta, você prefere o urso ou o jacaré? Pô, hoje o jacaré fez falta, né? Não que eu não gosto do Belano. Belano é um cara massa, não reclama, nunca taxou ninguém, nunca se candidatou a político. Como é? Eu me candidatei sim, você não lembra?
Vejam aí. Vote em Beorne para prefeito de Rastópolis, pelo PNRNF, partido nem rouba, nem faz. Mas aquele jacaré, ele tem aquela safadeza, né? Vale a pena. Se no passado os propagadores destes ruídos foram perseguidos, Filho de uma p... Vá tomar no seu c... É, o propagador desse ruído que devia ser perseguido. Rasta, vivo parte da minha vida em isolamento, longe da minha família, por estar trabalhando fora. Trabalho no agro. O agro é top. Obrigado pelo serviço, irmão. Rasta, meu professor de história disse que Edmund Burke era progressista. Olha, seu professor não está completamente errado, não. É porque a janela de Overton foi tão para a esquerda que, para os nossos padrões hoje, um cara que é Whig, liberal, é conservador demais já. ao rei a gratidão eu